querido, mais conhecido como médico dos homens. Como você tá, meu querido? Tô muito bem, meu amigo. É um grande prazer estar aqui hoje, viu? Muito bom, né, ter feito esse convite. Quando que a gente fez o convite pro... Mais um mês e meio, né, doutor? Que a gente vem se falando já. Meio. Eu acompanho seu trabalho desde quando acho que você devia ter, acho que uns 100, 110 mil seguidores. Começou a aparecer pra mim, né? E eu confesso, tá, doutor, assim, ó, eu achei muito... Acho que um dos pontos em comum, tirando só o tema do universo masculino, né? Eu acho que é a tua forma de comunicação. Tá? Então é aquela coisa assim, ó, eu consigo ser técnico, consigo ser profissional, só que eu não vou ficar falando, vamos dizer assim, extremamente só em termo médico, porque eu acho que eu preciso me conectar com os homens, né? E eu acredito também, tá? Que o homem, ele tem essa coisa assim, poxa, me conectei com esse cara, né? Então a forma que ele fala, a forma que ele passa o conteúdo, não sei, gostei dele. Vou seguir, vou acompanhar, porque além dele ter uma bagagem, ele sabe se conectar com a gente, né? Isso foi proposital, não foi? Eu quero saber um pouquinho da tua história, né? De onde veio a coisa assim, pô, vou entrar na internet, vou abordar dessa forma o meu assunto, né? Como foi a tua entrada, assim, nesse meio, doutor? Então, assim, eu sempre fui um médico acadêmico, né? Então, tenho uma formação acadêmica, fiz, né, doutorado, pós-doutorado, sempre uma formação extensa e dediquei boa parte da minha carreira a trabalhos associativos, formação acadêmica, orientando mestrado, doutorado, né? E, assim, sempre tive esse trabalho e que, como você falou, né, ele é pautado por essa linguagem técnica, linguagem rebuscada. Eu até já tinha um perfil, né, um perfil que funcionava mais como uma comunicação com meus pacientes do meu consultório. Enfim, esse era um ponto, né? Só que, assim, o que eu via, né, minha dor enquanto médico é ver que questões de saúde masculina, elas são muito negligenciadas. Os homens têm pouco acesso, né? De certa forma, parece uma coisa distante, toda cercada de tabus e mitos. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Perfeito. Né? Eu tinha essa dor que eu carregava comigo, né? Mas, de certa forma, eu não sabia como me expressar, nem como atingir esses homens. E aí teve um fato marcante, né? Foi um paciente meu, né? Que chegou, assim, lascado do ponto de vista sexual. Eu tratei ele por um tempo, de certa forma, até o que eu chamo o paciente da carta, né? Tá. A famosa carta que o paciente que veio para mim trouxe uma carta, um relato com detalhes de todo o sofrimento dele. E como ele passava em médicos, como ele não tinha esse conhecimento, isso sempre me machucava demais, mas aquilo marcou, né? Ele melhorou, né? Hoje a gente acabou que virou amigos e ele acabou me apresentando para um grupo de profissionais que nem são da área do marketing, tá? São engenheiros aeroespaciais do ITA, Tá. que tinham esse projeto, me convidaram, a gente fez alguns testes, né? E aí a gente embarcou nessa jornada, criamos uma comunicação, né? E para mim o principal desafio era esse, né? Eu pegar o que eu sei e transformar numa linguagem popular, né? Então comecei a estudar um pouco sobre storytelling, sobre comunicação, né? E atingir minha missão, que é como é que eu posso trazer isso de forma clara e simples para que o homem se conecte, para que ele aprenda, para que ele perca a vergonha de buscar ajuda, buscar melhorias, né? A gente vê que o homem tem muito a melhorar nesse sentido, até que a gente tem que aprender com as mulheres. As mulheres têm essa cultura do cuidado. Isso eu concordo. E os homens não têm. E isso aí acabou juntando, né? E, obviamente, a gente começou há mais ou menos um ano, foi testando, eu fui aprendendo e refinando algumas, né? Eu fui aprendendo com o meu próprio público. Eles traziam as perguntas para mim, com a linguagem deles, e eu respondia na linguagem que foi perguntada. Perfeito. Foi de propósito, sim, porque eu sempre quis, eu acho que o maior desafio dos médicos é esse, né? Que tem muito conhecimento aí, a gente sabe que tem. Mas o que precisa é você aprender a comunicar de forma correta e o que eu também achei um pouquinho de humor, né? Que é uma coisa delicada, se você for sempre muito sério, muito aquele tom fúnebre, quase com choro, né? Você afugenta as pessoas, né? Então, eu tento trazer esse conhecimento que é sério, mas com um pouco de humor para poder que as pessoas se conectem e entendam que tenham que melhorar, tenham que fazer, sempre tem saída, coisa nessa linha, entendeu? Puta, legal. Você comentou um ponto importante, né? Que a gente tem que aprender com as mulheres a questão de buscar... Vamos dizer assim, não vou nem falar buscar ajuda, mas trabalhar talvez mais a prevenção do que na correção, né? Sim. E até no nosso meio a gente sabe, né? Pô, eu tô com 36 anos agora, apesar de estar com uma carcaça de 50 quase, né? Consciência. Mas assim, já é até da minha época, né, doutor? Aquela coisa da brincadeirinha, né? Tipo, do exame de toque masculino, não sei o que. Você vai tomar dedado, não sei o que. E a gente sabe, né? A gente que é homem é cheio de, né? Ninguém fala da minha heterossexualidade, por exemplo, né? Sim. E você vem com essa brincadeirinha do tipo assim, pô, o cara, de repente, ele tem um potencial genético pra ter, de repente, um câncer de próstata. Sim. E ele, nesse medo, nesse tabu, essa coisa, o cara vai protelando isso aí. Quando ele vê, ele tá com 50 anos com um baita de um câncer, né? Sim. Porque ele não foi trabalhar na prevenção primeiro, né? Sim. E a prevenção da próstata é um exemplo claro, né? Que realmente tem essa questão da saúde, tem uma doença que é muito prevalente, que precisa de cuidado.
Quando você fala da parte da sexualidade, é ainda mais distante, né? Porque não existe campanha para conscientização sexual dos homens, né? E isso aí torna o tema ainda mais, digamos, mais distante, né? As pessoas têm medo, as pessoas não dizem, né? Várias vezes eu enquanto homem normal com meus amigos, eles batem no peito e falam, nossa, nunca fui no médico, né? Tinha essa questão, né? Como se vangloriando de não ter cuidado, de ser uma coisa que não precisa de manutenção. E eu acho que isso está ultrapassado, né? A gente tem que, não só da próstata, mas da saúde geral, da questão das vacinas, das questões dos hábitos, né? E tudo isso tem que ser começado desde cedo, né? Desde da formação. A gente acha que vai demorar tipo uma geração, né? Porque essa geração do eu nunca fui no médico, somos assim, da gente pra cima, né? A gente talvez, essa geração agora, os 40 mais, tá mudando, talvez os nossos filhos já entrem, né, na idade mais madura com esse conceito de que precisa se cuidar, né? Que homem que se cuida tá fazendo certo. É mais homem ainda, né? Porque que tá se cuidando, quer durar mais, quer ficar na melhor versão. Perfeito, né? Legal. Nesse teu leque, tá, doutor, assim, o que eu diria, do que eu chamaria, de cuidados / saúde masculina, com exceção, tipo, da questão da próstata, o que mais você colocaria que talvez seria dos homens seriam diferentes das mulheres? A gente sabe que tem, um check-up básico, vou falar, sei lá, sobre colesterol, sobre pressão, tudo bem. Tem alguma coisa do universo masculino que é tão importante quanto a questão da próstata, que é só dos homens, que talvez as mulheres seriam um pouco diferente? Não, na verdade, para homens e mulheres são as questões metabólicas, né? Como as doenças cardiovasculares, como diabetes, questões de dislipidemia, que é o colesterol alto. Isso tem que ser monitorado desde, assim, os 20 anos. Pessoas que têm um risco maior familiar, uma história, o ideal é que a cada pelo menos 5 anos você faça uma avaliação, tá? Para os homens, nessa idade aí, né? Do início da vida adulta, dizemos 18 até os 30, geralmente são questões do desenvolvimento sexual, questões de fertilidade, muitas vezes, que podem ser abordadas, questões hormonais, mas também questões de hábitos, né? Então, as pessoas pensam que saúde, ela é só a ausência de doença, né? Mas a questão da pessoa ser orientada dos malefícios do consumo de pornografia, por exemplo, dos malefícios, né, do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, de drogas, né? Comportamentos de risco, relacionamentos que podem ser negativos, questões de saúde mental. Então, eu diria que um homem jovem, realmente, ele tem poucas doenças, né? Mas, geralmente, os primeiros indícios nessa idade dos 20 aos 30 anos, eu tô falando porque também puxando um pouco da brasa pra minha sardinha, mas das questões sexuais, né? Pessoas que trazem dificuldades, eles começam a mostrar os primeiros sinais ali por volta dos 30 anos, que é onde quem está sendo acompanhado e, digamos, trazendo o conceito de como deveria ser, às vezes já sai um pouco na frente, tem uma maior resiliência para tratar e lidar com as dificuldades que acontecem, que é normal na hora do sexo, entendeu? Perfeito, legal.